Né? Bom, boa tarde a todos. Nós vamos começar aqui o piloto, né, o primeiro episódio do Entre Linhas e Opiniões, que é um projeto vinculado ao Colégio Geração Cima, que a gente vai conversar aqui, discutir sobre obras de vestibular. E hoje a gente vai conversar sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. E a primeira coisa que a gente vai, né, fazer vai ser apresentar primeiro o autor e o contexto para a gente poder entrar no livro melhor. A gente queria começar falando, pelo menos que deu um probleminha. A gente ia fazer pelo nosso canal, só que como deu pequena falha, a gente teve que fazer por aqui, mas vai ser de toda semana e na próxima semana será no nosso. Mas a gente somos todos alunos do terceiro ano, só a Bárbara, o Nicolas e Larissa Beatriz. São ao todo 5 pessoas no projeto. Tem a Ana Clara e a Maria Luísa. A gente vai se revezar e vai ser um projeto legal. Acompanhe. Para acompanhar os próximos episódios vai ser em arroba Entrelinhas. Então, vamos começar apresentando o autor. Acho que o Machado de Assis é um dos autores mais conhecidos da literatura brasileira. Ele nasceu no Rio de Janeiro. Ele nunca frequentou, ele era de família pobre, então ele nunca frequentou uma universidade. Ele era autodidata. Ele escreveu várias obras, teatro, poesia, e ele tinha um estigma da sociedade porque ele era negro, gago e com problemas de epilepsia e ainda manco. Né? Você quer entrar no contexto histórico? Então, a gente vai falar também um pouco sobre o contexto histórico, porque é muito importante para contextualizar sobre a obra, né? Principalmente porque durante a obra a gente não sabe, conforme ele vai contando a história, a gente vai vendo muito sobre o contexto histórico daquela época. Principalmente quando fala sobre a febre amarela, que tem uma personagem que morre, que é a Minha Lobo, sou péssimo em pronunciar, mas tem isso, tem a crise da monarquia, que pega bastante no livro, a abolição da escravatura e o que vem com isso, que é a transição ali, que passa do trabalho escravo para a parte de trabalho remunerado, né? E a ascensão da burguesia, que também é bem abordado no livro. Então, no contexto geral, o livro ele aborda bastante o contexto da época do Rio de Janeiro, no Brasil daquela época. 1881, que quando foi esqueci o publicado ano. o livro. E o livro ele foi, logicamente, muito importante para a literatura brasileira, não só brasileira, como mundial, né? O Machado de Assis é um dos autores brasileiros mais reconhecidos fora do país, e ele foi importante porque ele causou ele foi o marco de transição entre o romantismo e o realismo. O... Posso continuar? O Machado de Assis, por mais que ele seja, né, o principal representante do realismo, ele escreveu obras românticas, mas fundou, né, o realismo e ficou mais famoso com essas obras realistas, que traz essa crítica social, a questão que eles são livros muito psicológicos, né, que trata muito essa questão psicológica, não tem a idealização da mulher, entre outras características da escola, né? E agora que tem um... Pode falar. Ah, eu? Não tá funcionando? Não, pode continuar. Então agora a gente vai, né, falar um pouco da história do livro. Só Fazer um adendo. resumo. Sobre o realismo, é muito legal, porque ele inicia o realismo, mas a própria obra, como a Larissa escreveu, é um realismo, mas é um livro escrito por um morto, já entrando na história, né? É um livro que foi escrito por um defunto, é um defunto autor. Como ele mesmo se descreve no livro. Que é diferente de um autor defunto, que antes ele não escrevia. Mas A biografia de um defunto. isso. É legal como ele já apresenta essas características
de, de um egocentrismo desde o começo, né? Eu acho legal que uma das primeiras coisas que ele faz é se comparar com autores muito famosos de fora, que entra tanto num viralatismo aí de idealização do que é de fora, né? Dessa época do século XIX. E ele se compara com o Cromwell, né? Que é uma figura histórica extremamente famosa da Inglaterra. Mas também é legal como ele fala que ele morreu, que ele era muito famoso, mas que só 11 pessoas foram no enterro dele. E ele morreu, né, com 11 pessoas no enterro e 13 contos de réis, algo assim, 13 contos de que era muito réis. dinheiro, né? 13 milhões de réis. Para comparação, eu não sei se vai dar para ver, mas se vocês procurarem imagens do enterro do próprio Machado de Assis, foram dezenas e dezenas de pessoas, que ele era uma figura realmente famosa, né? Diferente do Brás Cubas, por mais que o Brás Cubas se enaltece muito durante todo o livro. Desde o início a gente percebe o quanto o personagem Brás Cubas ele foca a obra no eu. É uma perspectiva dele mesmo contando a história toda e ele se enaltece muito, ele é muito egocêntrico. Ele foca nele mesmo, mesmo depois da morte dele. Tanto que o emplasto que ele cria, que é o remédio, que é a ideia mirabolante dele, é a demonstração da fixação dele como narcisista, porque ele busca alcançar a grandiosidade por meio desse remédio. E é a ferramenta, esse narcisismo dele é a ferramenta que o Machado usa para criticar a hipocrisia e a modernização conservadora. E o mais interessante é que tudo que ele critica no livro é tudo que ele faz o livro inteiro, né? Eu não vou tentar pronunciar essa palavra que eu não sei. Plastro. Não, hipocrisia. Hipocrisia. Eu não sei pronunciar. A única coisa que ele faz o livro todo é isso. Ele é muito egoísta o livro todo. É a única coisa que ele critica o livro inteiro. O materialismo, ele critica o livro inteiro. A única coisa que ele busca o livro todo é riqueza, aceitação, validação. E, opiniões próprias. Ele é insuportável o livro todo. Eu acho que das partes, né, que melhor mostra isso é o capítulo 51 e 52, né, que é o É Minha e o Pacote Misterioso, que conta quando ele encontra uma moeda na rua, né, não lembro o valor agora, mas era uma Era de ouro, moeda. não era? Era uma de ouro, eu acho. É uma moeda e que valia pouco, e ele devolveu, né, na delegacia, se não me engano, levou na delegacia para devolverem para o dono, e depois ele ficou se enaltecendo por essa ação, né, incrível dele, de bondade. E no capítulo seguinte, quando ele está andando na praia de Botafogo, ele encontra um pacote com milhões de réis, e quando é um valor mais alto, ele deixa de devolver, mas não deixa de se enaltecer pela ação do dia anterior. No final do livro tem a decisão de não ter filhos que ele fala. Não tive filhos, não transmiti o legado de minha miséria o legado de minha miséria, não é assim? Alguma coisa assim. Que seria... lei. Que seria o fato dele realmente se achar tão perfeito ao ponto de ninguém conseguir... de nenhum filho conseguir chegar à perfeição dele. Ele foca no próprio legado dele. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. É realmente algo bem... Ele é bem egoísta e egocêntrico o livro inteiro. É, de certa forma, como o Machado antecipa o narcisismo contemporâneo. Agora, né, em vez de falar, lógico, enquanto a gente conta a história, a gente vai falando de características, mas como a gente foi direto pro começo, vamos voltar a gente foi direto pro final, vamos voltar pro começo, que é o final da vida dele. Ele começa a contar a partir da morte dele, quando ele está desenvolvendo o emplastro contra a hipocondria, que é engraçado, né? Porque é uma hipocondria, a mania de ter doenças, ele está desenvolvendo um emplastro para acabar com a hipocondria, que é um remédio, né? E para tratar doenças.
Ele tá desenvolvendo um remédio que ele, antes de morrer por uma doença também, de pneumonia. Ele culpa o remédio pela morte dele. Isso tudo vai mostrando a personalidade do protagonista, né? Então ele morre de pneumonia e ele conta do delírio que ele tem antes de morrer, que é para mim um dos capítulos mais legais, quando ele volta pra caixa de Pandora, né? quando ele volta no tempo e conversa com a Pandora, que vê tanto o passado quanto o futuro. Isso deve ter sido. Foi muito bonito visualmente imaginando. Deve ser um livro bem legal a descrição. Tá. Eu me perdi. Que ele troca o gato dele por um hipopótamo. Esse capítulo é um dos mais legais, que eu acho. Ele se enaltece até pra Pandora. Que ela fala pra ele, ele fala assim, não, eu decido. Eu quero mais um tempinho. Daí, né, tem... Antes dele morrer, ele conta da visita da Virgília. E uma das partes que já mostra desde esse começo é a conversa do personagem protagonista com o leitor. Porque ele conta sobre a visita da Virgília sem explicar quem ela é, né? E ele faz isso várias vezes durante o livro, de falar que vai falar sobre algo e cortar, e falar que vai explicar depois, e mudar de assunto. Daí, mais pra frente, ele vem explicando da Virgília. A Virgília, vou explicar que era a Virgília, tá? A Virgília, ela foi vou colocar a Virgília como o amor da vida dele, porque foi, né? O amor da vida dele. Porque a Marcela não foi o amor da vida dele. Não, nenhuma foi. Não foi, Ele era o próprio amor da vida dele, tá bom. Mas era, entre aspas, o amor da vida dele. Porque, sei lá. Mas foi a amante dele, casado com Quincas Barbas, que é o outro livro dele, que já entra no... Lobo Neves. Com o Lobo Neves. Eu confundi. É que eu tô com comunismo na cabeça. Ai. Eu gosto da Vigília por causa do capítulo dos pontinhos, que é um recurso visual muito legal pra literatura dele. O capítulo dos pontinhos. Ele tem vários... É porque o livro era publicado cada capítulo era publicado por semana, né? Então, esses capítulos, por exemplo, um dos últimos chama Inutilidade, algo assim, inútil. Um desses últimos. É legal para demonstrar como se realmente o Brás Cubas estivesse escrevendo. Ele fica fazendo isso para tentar incomodar, porque ele só incomoda os outros o livro todo. Ele faz isso para tentar incomodar o leitor que ficou uma semana esperando por um desenvolvimento e recebe um capítulo sem informações. E depois que ele... Né, vou sair do assunto da Virgília, mas depois que ele conta da morte dele, ele volta para a infância. E ele já relata desde a infância, já demonstra desde a infância a personalidade dele, quando, né, um episódio que ele monta em cima do escravo que ele tinha e fica do Prudência, né? Prudência. Do menino diabo. O pai dele é filho. E mostra quão mimado ele era, né? Porque ele não tinha noção nenhuma do que era socialmente certo, não que fosse algo natural dele, algo que vem do contexto, né, familiar dele, contexto da época também, da sociedade que ele vivia ali, porque eles eram muito abastados, a família O pai dele. dele faz isso o livro todo, né? O pai dele, ele enaltece tudo que ele faz o livro todo, independente. É a tentativa do pai dele de ingressar ele na política, porque ela é filha de um ministro. E eu esqueci o que eu ia falar. Mas era sobre... uma vez que ele deixa de que ele se cansa, né? Que é quando ele percebe que o Brás Cubas estava pagando as coisas para Marcela e manda ele estudar em Portugal. Marcela, que é um personagem que ele não explicou porque a gente pulou, mas foi uma prostituta que foi a primeira pessoa com quem o Brás Cubas se relacionou, né?
se relacionou por 15 meses e 11 contos de réis. Então ele pagou tudo pra ela e quando acabou o dinheiro do pai dele, ela largou ele. Ela foi, viajou com ele, não? Não. Não foi? Não. Mas ela falou que Falou, mas não falou, foi. mas não foi. Viajar pra Portugal. Pra fazer a faculdade dele. Continua a história. Você falou pouco, continua a história. De onde a gente parou, depois que ele volta, que ele conhece a Eugênia. Ah, É, encontrou um casal, né, no lugar onde ele frequentava, se beijando e saiu espalhando para todo mundo, porque eles não eram para estar se relacionando, né? E a mulher do casal era a Eusébia, que é mãe da Eugênia, que ele vê se relacionar depois, se relacionar não, mas ele ficou interessado nela até perceber que ela era manca, né? E ele fala, Corta pra ele na vida real, sendo manco. Machado. O Machado de Assis na vida real, sendo manco. questão da ironia do personagem. Eu queria voltar pra viagem dele, eu acho muito interessante quando ele narra o enterro dentro do navio de uma das mulheres que morrem. Eu acho bem interessante a parte como ele narra e como ele trata como se não fosse nada, porque a morte de ninguém importa, como ele trata a morte da outra que morre. Então, como se fosse nada, a única morte que importa é realmente a dele, porque a única pessoa que importa no livro inteiro pra ele é ele. E ai. É. Depois da Eugênia, né? Depois da Depois da Eugênia tem a Nhalolo, que é uma pretendente à namorada dele, que eles chegam até ter um casinho, não tem? Tem. Só que aí ela morre de febre amarela por causa do surto que teve no Rio de Janeiro, que a Bárbara falou lá no início. E tem um capítulo que é o Epitáfio, é o capítulo dedicado só a ela, que ele fala só da morte dela. Então, perdão. Então, depois da morte da Nhalolo, né? Nhalolo? Ela é um nome estranho, né? Ele se reencontra com a Virgília depois que ele fica amigo do Lobo Neves, Sim. né? E daí ele percebe que ele ainda é apaixonado por ela e ela por ele. É apaixonado. E daí eles começam a ter um caso escondido do Lobo Neves, porque ela é casada com o Lobo Neves, que se torna amigo dele, né? O Lobo Neves é um político também, muito bem de vida, assim como ele. Que era o plano do pai dele, né? Usar a Virgília pra isso, mas aparentemente deu certo com outro homem, não com ele. Você falando da gravidez? Da gravidez dela? Você está falando pouco. Tem o episódio de que a Virgília, ela até chega a engravidar do Brás Cubas, só que ela acaba perdendo o bebê. É isso que eu tenho pra falar. Você quer falar da Dona Plácida? Pode falar. Você quer falar Eu quero falar uma coisa, Virgília. Eu vi uma análise que falava que a personagem mais inteligente do livro todo era a Virgília, porque ela foi a única que enganou ele o livro todo, porque ela provavelmente tinha vários outros amantes, porque ela com certeza estava enganando ele, né? Ela não era tão burra assim. Por favor, Larissa. Eu quis comentar, que eu achei interessante a análise que eu vi de uma menininha. Bacana. Então, depois de um tempo que eles estão se relacionando, né, na casa da Dona Plácida. Você falou da Dona Plácida? Não pode falar. A Dona Plácida, ela é uma personagem de classe média dentro do livro e ela é empregada da Virgília. É ela quem acoberta ela e o Brás Cubas depois que eles dão para ela 5 contos de réis, porque no início ela não gostava nem um pouquinho dos dois juntos.
E depois que ela foi subornada, ela começa a ser um amorzinho com eles. Dá pra ver que todas as relações que ele tem é baseado no dinheiro. Mas depois de um tempo, o Lobo Neves ele é chamado para, ele é transferido para uma província do Nordeste. Ela vai embora também. E daí ele tá percebendo que tudo tá dando errado na vida dele. Então ele tenta ser outras coisas, né, fora da vida pessoal, mas para a carreira profissional. E ele falha em todas. Mas a que eu acho mais interessante é quando ele tenta ser filósofo, o Quincas Borba, né, o criador do humanitismo. E o humanitismo, dentro do livro, ele serve como uma sátira menipéia do monte de cientificismos que foram criados no século XIX. Cientificismo é tentar explicar tudo por meio da ciência, né? Por meio da razão. Acho que o mais famoso seria o evolucionismo do Darwin. Mas, principalmente, ele é uma sátira ao positivismo, mais que ele pegue positivismo do Auguste Comte, né? Mas que ele pegue características de diversos cientificismos, né? De diversos filósofos também, que não necessariamente dentro do cientificismo, por exemplo, o Schopenhauer, né? Ele pega a questão do princípio único do Schopenhauer e a questão que a humanidade está em todos os homens. Até que ele fala, né, dentro do Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas seja explorado no próprio livro Quincas Borges, fala o homem repartido em todos os homens. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o homem não tem valor sozinho, né? Ele tem valor só em conjunto. E o exemplo que ele dá, o exemplo que o Schopenhauer dá é o contrário do que ele dá, né? O Schopenhauer fala que uma gota de água não tem importância, mas uma cachoeira atrai as pessoas, né? Então ele fala da questão da água evaporando, que é o contrário, em vez da queda do Schopenhauer, a ascensão do vapor. Ah, e ele também fala que o coletivo deve alimentar o humanitismo, né? O humanitas, que ele usa como uma entidade, porque assim como o positivismo, ele vai tentar transformar o humano abrange todas as áreas, ritualística, né, religiosa. Aqui no Brasil tem algumas igrejas que não funcionam mais, eu acredito que não funcionam mais, do positivismo, porque o positivismo tentou, né, expandir para essa questão religiosa, de cultura, de pedagogia e política e tudo. Aqui ele tenta fazer o Brás Cubas como esse líder religioso do humanitismo. E um exemplo que mostra como que a pessoa só tem valor se ela alimenta o humanitas é quando ele passado, que fazia parte do humanitismo, ele vai lá e atropela ela. E então ele fala que as pessoas, né, do livro não devem ficar tristes. Cliquei de novo sem querer. Não devem ficar tristes pela morte de alguém, por exemplo, se serviu para alimentar, né, o humanitas. Porque a infelicidade, e daí ele volta, né, para o Schopenhauer, a infelicidade ela só vem dessa questão de ter uma vontade, e daí quando você tem algo, aquilo te entedia, e daí você almeja a próxima coisa e vai ficando assim, e isso te deixa infeliz. Então, se você aceitar as coisas que você tem, você vai ficar feliz, né? Então, não adianta lamentar pela morte da avó dele, por exemplo. Dentro do humanitismo, né, que por mais seja pouco explorado no livro, ele conta a história que vai passar a questão principal, que é a história das batatas, que é uma história que eu acho mais, que é quando tem duas tribos, tem duas tribos que eles plantam batatas e eles precisam atravessar a montanha, porque do outro lado da montanha tem terras para plantar batatas e na parte deles não tem. Só que eles viram que se eles se juntarem, não vai dar para alimentar todo mundo, porque tá acabando as batatas. Então eles guerreiam
e o que prevalece fica com a batata do outro e consegue atravessar e consegue meio que subir, né, de vida, porque agora ele vai ter as batatas para poder se alimentar, só que ele só ganha batatas. Não é algo de valor. Não é como se ele tivesse ganhado glória ou algo assim. A violência só levou as batatas, né? Não teve mais nada. E, e ele usa essa história, né, para falar que o indivíduo não tem importância. Nenhum indivíduo tem importância, que volta para a parte do navio que você falou. Por isso que o Brás Cubas é tão. Ele vê o Brás Cubas tão como. Eles já eram amigos, né? Tem essa questão deles já serem amigos de infância, mas ele vê o Brás Cubas como um ser que ele pode enaltecer, né? Um líder religioso, porque ele já tem esse pensamento que vai para um malthusianismo até, né? Que ele fala que as pessoas o Malthus, né? Fala que as pessoas só passam fome porque tem pobres e os pobres fazem filhos demais, então a gente deveria acabar com os pobres, ou capar os pobres, né? Vários países adotaram políticas malthusianistas, a China com a política do filho único, a Índia, que no interior forçava a vasectomia, né? E ele espalha essa ideia meio malthusiana de que ninguém tem importância. E também que liga ao darwinismo social, que é outros cientificismos. Mas para fechar a parte desse cientificismo, falar do positivismo direto, com outras relações, né? O Quincas Borba, ele morre, e quando ele morre desacreditado da filosofia dele, né? Tanto é que ele meio que desiste. Quando ele vai falar do Leibniz, né? Ele fala que o Pangloss tinha razão. Pangloss, ele é um personagem de um livro chamado Cândido, do Voltaire, né? Que é uma figura importante do iluminismo. Que esse personagem, ele só vai acontecendo coisas ruins contra ele, né? Com ele, não contra ele, na vida dele. E o Leibniz, que é outro filósofo importante, muito conhecido pela ideia de que ele atribui a Deus, né? Ele diz que esse personagem não deveria se preocupar porque tudo ia se ajeitar. E o Quincas Barbas morre com esse pensamento do Leibniz, que, que é contra os ideais que ele defendia antes, né? Então ele morre desacreditado, assim como o Comte, Auguste Comte, o idealizador do positivismo, também morreu desacreditado da ideia dele, por mais que a gente viu que, né, tenha dado certo, até porque, por exemplo, a frase da bandeira do Brasil, né, ordem e progresso, vem do positivismo. Então ele teve uma influência muito forte, porque ele não era brasileiro. Então até fora do país onde ele né, se instaurou, ele foi muito influente. E também as 4 fases, que no livro, as 4 fases do humanitismo é a estática, expansiva, dispersiva e absorção. E o positivismo também era dividido em fases, né? A teológica, a metafísica e a positiva, que seria a atual, né? O capitalismo. Então, para criticar esse cientificismo, essas filosofias que o Machado de Assis não concordava, né? Eu acho que realmente a parte do humanismo é a parte mais cobrada em vestibular, né? Por ser a maior filosofia do livro e por puxar para o Quincas Borbas. E, tem uma parte que a gente falou e eu queria falar, que é a dedicatória do livro. A gente não falou, a gente pulou. Que eu não vou ler porque eu sou péssima lendo. Por favor. Essa parte aqui. A dedicatória, que eu acho que é a frase mais famosa do livro, né? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. Que eu acho que ressalta muito o fato de ele achar que o livro dele é tão importante de não ter ninguém à altura para dedicar a biografia dele morto. Porque ele é muito importante. Porque ele é o ser humano, o melhor ser humano da face da Terra. Foi, porque ele tá morto. Então, eu acho que. E também é uma ótima filosofia de vida, né? Os vermes são realmente uma das coisas mais importantes da vida, gente. Por favor.
Não tem nada pra falar? Eu- Ok. Então, já que você puxou a parte da questão do vestibular, é interessante que ele vai entrar na Unicamp esse ano, né? Ele está na lista da Unicentro. Então, ver como que é cobrado. Então, pelo que, né, foi cobrado já foi cobrado na FUVEST, na PUC São Paulo. Geralmente né, assim como em vários outros livros, pego trechos, mas como aqui os capítulos são curtos, geralmente pega um capítulo inteiro, né? E aí cobra o quê? Além das histórias, tem muita questão semântica, né? Cobra a interpretação e a questão das figuras de linguagem que ele usa, né? Por exemplo, no capítulo dos pontinhos, ou no diálogo entre Adão e Eva, né? O que ele quis dizer com aquelas pontuações, né? Que simula não, para representar as relações, né? Entre Adão e Eva. E também cobra a questão do realismo, próprias características da escola, né? Como a gente disse, as características sociais. Na FUVEST cobrou a relação dele com o Prudêncio, né, que era o escravo dele, então que ele não entendia que o escravo era pessoa, né, ele tratava como um animal, ele montava no outro. Soluções daquela época, ensina um contexto mais. Pega o livro, a história, a gente para um contexto geral. Alguém tem coisa pra falar? Acho que é isso, gente. A gente tá começando, se organizando ainda para entender como funciona, mas foi um projeto iniciado, idealizado, que a gente pensa Cara, É só me Ângelo, segurar por favor. Só me segura nessa parte de botão, segura aqui. Aí. Foi um projeto idealizado por nós 5, que teve apoio dos nossos professores Ângelo, do nosso professor Éder, pela escola Geração de Cima, e que a gente pretende continuar pelo nosso percurso terceiro ano para ajudar tanta gente a estudar para o vestibular, quanto a vocês que estão acompanhando. E a gente queria agradecer por acompanhar e muito obrigada. Obrigado por acompanhar. Obrigada por acompanhar. E as próximas edições, como a gente disse, vai ser aí no YouTube do Entre Linhas e Opiniões. E para ter notícias, caso dê algum erro de novo, né? Algum imprevisto, também seguir a gente no Instagram, que é o mesmo nome. A gente pretende criar um TikTok também. O próximo tema vai ser sobre a Conceição Evaristo. A gente vai tratar tanto do livro Olhos d'Água quanto Canções para Ninar Menino Grande. Ser dia 19 de março. Próxima quinta-feira.